Existe um padrão destrutivo que assombra a mente masculina há milênios. Um mecanismo psicológico tão profundo que a maioria dos homens nem percebe que o possui. É o responsável por relacionamentos destruídos, carreiras sabotadas, sonhos abandonados e uma vida inteira de autossabotagem. Hoje vamos mergulhar no lado mais sombrio da psique masculina. Vamos falar sobre o impulso autodestrutivo que faz o homem destruir exatamente aquilo que mais deseja. Sobre o medo primitivo que o impede de aceitar amor, sucesso e felicidade. E sobre como a filosofia antiga pode nos ensinar a domar essa fera interior. Se você já se perguntou por que sabota suas próprias conquistas, por que afasta pessoas que te amam, por que tem medo do próprio sucesso, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Nos comentários, escreva "Eu reconheço essa sombra" para mostrar que você tem coragem de encarar essa verdade. Prepare-se para uma jornada perturbadora, mas necessária, pelas profundezas da alma masculina. Parte 1. O impulso autodestrutivo, a fera que vive dentro. Freud chamou isso de instinto de morte, Thanatos. Jung denominou a sombra. Os filósofos antigos conheciam como o demônio interior. Independentemente do nome, todos reconheceram a mesma verdade. Existe dentro do homem um impulso primitivo que o leva a destruir aquilo que constrói. Por que isso acontece? A resposta está na programação evolutiva masculina. Por milhares de anos, o homem foi o caçador, o guerreiro, aquele que enfrentava a morte diariamente. Sua mente desenvolveu mecanismos de sobrevivência, que incluíam a capacidade de destruir quando necessário. Mas no mundo moderno, esses mecanismos se voltaram contra ele mesmo. O impulso de destruir, que antes era dirigido aos inimigos externos, agora se manifesta como autossabotagem. Como isso se manifesta no trabalho? Ele está prestes a conseguir a promoção dos sonhos, mas de repente começa a chegar atrasado, questionar o chefe ou cometer erros inexplicáveis. Nos relacionamentos, quando uma mulher demonstra amor verdadeiro, ele encontra defeitos nela, cria conflitos desnecessários ou simplesmente foge. Nos projetos pessoais, está a 90% de completar algo importante, mas abandona no último momento, sempre com uma boa justificativa. Na saúde, consegue uma rotina de exercícios que funciona, mas sabota com excessos ou abandono súbito. Aristóteles observou: conhecer a si mesmo é o início de toda a sabedoria. Mas para o homem moderno, conhecer a si mesmo significa enfrentar essa sombra autodestrutiva que prefere manter escondida. A psicologia explica: o cérebro masculino, moldado por milhões de anos de evolução, ainda opera com software primitivo. Quando as coisas ficam boas demais, um alarme interno dispara. Isso é perigoso. Você está vulnerável. Destrua antes que te destruam. Exemplo pessoal. Conheci um homem que sabotou 3 relacionamentos sérios. Sempre da mesma forma, quando a mulher dizia "eu te amo", ele encontrava uma razão para terminar. Não porque não a amasse, mas porque o amor o aterrorizava. Representava vulnerabilidade, e vulnerabilidade para sua mente primitiva significava morte. A tragédia é que esse impulso autodestrutivo é inconsciente. O homem não percebe que está sabotando. Acredita genuinamente que está sendo racional, ou protegendo-se. Parte 2. O medo do sucesso. Quando vencer é mais assustador que perder. Existe um fenômeno psicológico pouco discutido: o medo do sucesso. Para muitos homens, fracassar é familiar e, portanto, seguro. Vencer é território desconhecido e, portanto, ameaçador. Por que o sucesso assusta? Síndrome do impostor, masculina. Se eu conseguir isso, vão descobrir que sou uma fraude. Medo da responsabilidade. Se eu subir, as expectativas aumentam, e se eu não conseguir sustentar? Terror da inveja. Se eu me destacar, outros vão me atacar. Culpa ancestral. Não mereço ter mais que meu pai teve. Sêneca, que era um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, escreveu: é mais fácil suportar a adversidade do que a prosperidade. Ele entendeu que o sucesso traz desafios psicológicos únicos. Como o medo do sucesso se manifesta? Procrastinação estratégica. Ele adia tarefas importantes até o último minuto, garantindo que não dará o melhor de si. Autossabotagem sutil. Comete pequenos erros que comprometem grandes oportunidades. Síndrome do quase. Sempre chega perto do sucesso, mas nunca o alcança completamente. Desvalorização das conquistas. Minimiza suas vitórias. Foi sorte. Qualquer um conseguiria. Não é grande coisa. A neurociência revela: o cérebro masculino, quando próximo do sucesso, pode ativar as mesmas áreas associadas ao perigo físico.
Literalmente, o sucesso é interpretado como ameaça. Caso real. Um empresário que conheço sabotou sua própria empresa 3 vezes. Sempre que estava prestes a expandir significativamente, tomava decisões impulsivas que comprometiam tudo. Só na terapia descobriu que associava sucesso empresarial com abandono paterno. Seu pai havia se tornado workaholic após enriquecer. A filosofia estoica oferece uma solução. Epicteto ensinou que devemos focar no processo, não no resultado. Você controla o esforço, não o sucesso. Quando o homem aprende a valorizar a virtude do esforço mais que os frutos externos, o medo do sucesso diminui. Parte 3. A armadilha da masculinidade tóxica. Quando ser homem vira prisão. A sociedade criou uma definição de masculinidade que é paradoxalmente profundamente destrutiva para os próprios homens. Essa masculinidade tóxica não é apenas prejudicial para outros. É um veneno que o homem bebe esperando que outros morram. Os pilares da masculinidade tóxica. Homens não sentem. Emoções são sinais de fraqueza. Homens não pedem ajuda. Independência total é obrigatória. Homens não falham. Fracasso é inadmissível. Homens não são vulneráveis. Abertura emocional é feminina. Homens competem sempre. Outros homens são ameaças, não aliados. O resultado: uma geração de homens emocionalmente anestesiados, isolados, competitivos ao extremo e incapazes de formar conexões autênticas. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de sua época, escrevia em seu diário pessoal sobre suas inseguranças, medos e falhas. Ele entendeu que a verdadeira força vem da honestidade consigo mesmo, não da performance de invulnerabilidade. Como a masculinidade tóxica sabota o homem. Nos relacionamentos, ele não consegue ser vulnerável, então nunca experimenta intimidade real. Na paternidade, repete padrões emocionalmente distantes, perpetuando o ciclo. Na amizade, não tem amigos verdadeiros, apenas parceiros de atividades superficiais. Na saúde mental, acumula traumas e estresse sem processá-los, levando a explosões ou implosões. No trabalho, vê colegas como competidores, perdendo oportunidades de colaboração. A ironia cruel. Tentando ser mais homem segundo padrões tóxicos, ele se torna menos humano. E sendo menos humano, torna-se menos atraente, menos eficaz, menos feliz. Lao Tzu ensinou: o sábio não compete, por isso ninguém pode competir com ele. A verdadeira força masculina não vem da competição destrutiva, mas da colaboração consciente. Exemplo transformador: conheci um executivo que sempre foi o alfa do escritório. Intimidava subordinados, competia com pares, desafiava superiores. Estava sozinho no topo, mas completamente isolado. Quando aprendeu a mostrar vulnerabilidade apropriada e colaborar genuinamente, não só seus relacionamentos melhoraram, sua carreira decolou de forma que nunca havia experimentado. Parte 4. O complexo de Édipo moderno. A guerra inconsciente com o pai. Freud identificou algo profundo na psique masculina, a relação complexa com a figura paterna. No mundo moderno, essa dinâmica se manifesta de formas sutis, mas devastadoras. O pai ausente. Muitos homens cresceram com pais fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Isso cria uma fome de aprovação paterna que nunca é saciada. O pai crítico. Outros tiveram pais que nunca estavam satisfeitos, sempre exigindo mais. Isso gera uma voz interna crítica implacável. O pai fracassado. Alguns viram seus pais falharem de formas significativas. Isso cria medo de repetir os mesmos erros ou culpa por superá-los. Como isso sabota o homem adulto. Síndrome do eterno filho. Ele busca figuras paternas em chefes, mentores, até mesmo em parceiras, nunca assumindo total responsabilidade por sua vida. Rebelião autodestrutiva. Sabota oportunidades porque inconscientemente associa sucesso com agradar o pai. Competição fantasma. Compete com a memória ou imagem do pai, mesmo quando isso não faz sentido. Medo da paternidade. Evita ter filhos porque teme repetir padrões ou não estar à altura. Carl Jung observou: tudo que não enfrentamos no inconsciente nos encontra como destino. A relação não resolvida com o pai se torna o destino do homem. Caso clínico. Um advogado brilhante sabotava sua carreira sempre que estava prestes a ganhar mais que seu pai havia ganhado. Inconscientemente, acreditava que superar o pai seria uma traição. Só quando processou essa dinâmica, conseguiu aceitar seu próprio sucesso.
a solução filosófica. Os estoicos ensinavam sobre amor fati, amar seu destino, incluindo suas origens. Isso significa aceitar o pai que você teve, aprender com a experiência, mas não ser prisioneiro dela. Exercício de libertação. Escreva uma carta para seu pai, mesmo que ele tenha morrido, expressando tudo o que nunca disse: gratidão, raiva, decepção, amor. Não precisa enviar. O ato de escrever liberta a energia emocional presa. Parte 5. A síndrome do Salvador, quando ajudar vira autodestruição. Muitos homens desenvolvem um complexo de salvador que os leva a se sacrificar compulsivamente pelos outros. Isso parece nobre na superfície, mas frequentemente mascara inseguranças profundas e leva à autodestruição. Por que homens se tornam salvadores compulsivos? Necessidade de controle. Salvando outros, sentem que têm poder sobre situações caóticas. Fuga da própria dor. É mais fácil focar nos problemas alheios que enfrentar os próprios. Busca por valor. Acreditam que só têm valor se forem úteis aos outros. Medo do abandono. Pensam que só serão amados se forem indispensáveis. Como isso se manifesta? Relacionamentos codependentes. Ele se atrai por mulheres com problemas, acreditando que pode consertá-las. Esgotamento profissional. Assume responsabilidades que não são suas, trabalhando até a exaustão. Negligência pessoal. Cuida de todos menos de si mesmo. Ressentimento oculto. Inconscientemente espera gratidão e reconhecimento, ficando amargo quando não recebe. Confúcio ensinou: antes de embarcar numa jornada de vingança, cave 2 covas. O mesmo princípio se aplica ao salvamento compulsivo. Frequentemente destrói tanto o salvador quanto o salvo. A armadilha psicológica. O homem salvador cria dependência nos outros, o que confirma sua crença de que é indispensável, mas isso também confirma sua crença de que não é amado por quem é, apenas pelo que faz. Exemplo real. Um terapeuta que conheço trabalhava 80 horas por semana, ajudando clientes. Negligenciou sua saúde, família e bem-estar. Quando teve um colapso nervoso, descobriu que estava usando o trabalho para evitar enfrentar sua própria depressão. A perspectiva estoica. Sêneca escreveu: ninguém pode te ferir sem sua permissão. Isso se aplica também ao impulso de salvar. Ninguém pode te forçar a assumir responsabilidades que não são suas. Como quebrar o padrão? Reconheça o padrão. Observe quando você assume responsabilidades que não são suas. Questione a motivação. Por que você sente necessidade de salvar? O que você ganha com isso? Estabeleça limites. Aprenda a dizer não sem culpa. Foque em si mesmo. Dedique a mesma energia que gasta salvando outros para resolver seus próprios problemas. Parte 6. O vício em caos, quando a paz é mais assustadora que a guerra. Existe um fenômeno perturbador na psique masculina: o vício em caos. Muitos homens se sentem mais confortáveis em situações de crise, conflito e drama do que em momentos de paz e estabilidade. Por que isso acontece? Adrenalina como droga. O cérebro masculino pode se viciar nos químicos liberados durante situações de estresse. Familiaridade com o caos. Se ele cresceu em ambiente caótico, a paz parece estranha e ameaçadora. Medo da intimidade. Caos impede conexões profundas, que podem ser aterrorizantes. Sensação de propósito. Em crises, ele se sente necessário e importante. Como isso se manifesta? Criação de dramas. Ele inconscientemente cria conflitos quando as coisas estão muito calmas. Atração por relacionamentos tóxicos. Prefere parceiras instáveis a relacionamentos saudáveis. Sabotagem da estabilidade. Quando a vida fica muito boa, ele encontra formas de complicar. Workaholismo. Usa trabalho excessivo para manter estado constante de estresse. Heráclito disse: nada é permanente, exceto a mudança. Mas o homem viciado em caos distorce isso, criando mudança desnecessária quando a estabilidade seria benéfica. Caso ilustrativo: um empresário que prosperava apenas durante crises econômicas. Nos períodos de estabilidade, tomava decisões arriscadas, desnecessárias. Descobriu que associava paz com tédio e tédio com morte emocional. A cura filosófica. Os estoicos ensinavam sobre a ataraxia, tranquilidade imperturbável. Marco Aurélio praticava encontrar paz mesmo em meio ao caos, não criar caos para sentir-se vivo. Exercício prático. Passe uma semana sem criar nenhum drama desnecessário.
Observe o desconforto que surge. Esse desconforto é o vício em caos se manifestando. Parte 7. A ferida narcísica, quando o ego vira inimigo. O narcisismo masculino é frequentemente mal compreendido. Não é excesso de amor próprio, mas sua ausência. O homem narcisista está desesperadamente tentando preencher um vazio interno através de validação externa. As origens da ferida narcísica. Pais que amavam condicionalmente. Só te amo quando você é perfeito. Comparações constantes. Por que você não pode ser como seu irmão? Expectativas impossíveis. Você tem que ser o melhor em tudo. Negligência emocional. Homens não precisam de carinho. Como isso sabota o homem adulto? Necessidade compulsiva de admiração. Ele precisa ser o centro das atenções para se sentir vivo. Incapacidade de aceitar críticas. Qualquer feedback negativo é interpretado como ataque mortal. Relacionamentos superficiais. Vê outros como extensões do seu ego, não como pessoas independentes. Medo do fracasso público. Prefere não tentar arriscar falhar na frente de outros. Plutarco observou: o que chamamos de ego é apenas uma coleção de opiniões sobre nós mesmos. O homem narcisista confundiu essas opiniões com sua identidade real. A armadilha do falso self. Ele constrói uma persona grandiosa para esconder a criança ferida interior. Mas quanto mais energia gasta mantendo essa persona, menos energia tem para crescimento real. Exemplo clínico. Um influencer que conheci tinha milhões de seguidores, mas estava profundamente deprimido. Cada like era uma dose de validação, cada crítica era uma punhalada. Vivia na montanha-russa emocional da aprovação alheia. A perspectiva estoica. Epicteto ensinou: a riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Isso se aplica também à validação. O homem rico emocionalmente precisa de pouca aprovação externa. Como curar a ferida narcísica? Reconheça o padrão. Observe sua necessidade de validação externa. Desenvolva autocompaixão. Trate-se com a gentileza que gostaria de ter recebido criança. Pratique humildade. Aceite que você é humano, com forças e fraquezas. Busque conexões autênticas. Relacione-se com pessoas que te veem como você realmente é. Parte 8. O caminho da redenção. Integrando a sombra. Chegamos ao ponto crucial. Como o homem pode integrar sua sombra autodestrutiva e transformá-la em força criativa? A resposta não está em eliminar esses impulsos, mas em compreendê-los e canalizá-los construtivamente. Jung ensinou: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. O homem precisa aceitar sua sombra para transcendê-la. Passos para a integração. 1. Reconhecimento sem julgamento. Observe seus padrões autodestrutivos com curiosidade científica, não com autocrítica. Eles existem por razões evolutivas válidas. 2. Compreensão das origens. Entenda de onde vêm esses padrões, que experiências os criaram, que necessidades tentam satisfazer. Aceitação radical. Aceite que esses impulsos fazem parte de você. Resistir a eles apenas os fortalece. 4. Canalização construtiva. Transforme energia destrutiva em criativa. Use a intensidade para construir, não destruir. Exemplos de canalização: impulso de destruição. Renovação criativa. Use a energia destrutiva para destruir velhos hábitos e criar novos. Medo do sucesso. Humildade produtiva. Transforme o medo em motivação para continuar crescendo. Competitividade tóxica. Excelência pessoal. Compete consigo mesmo, não com outros. Necessidade de controle. Liderança consciente. Use o impulso de controle para liderar positivamente. Sêneca praticava isso. Canalizou sua ambição política em sabedoria filosófica. Transformou seu impulso de poder em poder sobre si mesmo. Exercício de integração. Identifique seu padrão autodestrutivo mais forte. Pergunte: que energia positiva está distorcida aqui? Encontre formas construtivas de expressar essa energia. Pratique a nova expressão conscientemente. A alquimia da transformação. O mesmo fogo que pode destruir uma casa pode forjar uma espada. A mesma energia que sabota pode criar. A diferença está na consciência e na direção. Conclusão transformadora: o guerreiro consciente. Chegamos ao final desta jornada pelas profundezas da alma masculina. O que descobrimos não foi confortável, mas foi necessário.
porque só enfrentando nossa sombra podemos nos tornar completos. A verdade fundamental: todo homem carrega dentro de si tanto o destruidor quanto o criador, tanto o covarde quanto o herói, tanto a besta quanto o sábio. A diferença entre um homem que destrói sua vida e um que a constrói não é a ausência desses impulsos sombrios, mas a consciência e o manejo deles. O guerreiro consciente reconhece seus impulsos destrutivos sem ser dominado por eles. Transforma medo em coragem, raiva em determinação, dor em sabedoria. Aceita sua vulnerabilidade como fonte de força, não fraqueza. Usa sua intensidade para construir, não para destruir. Compete consigo mesmo, colabora com outros. Lidera através do exemplo, não da dominação. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Epicteto nos ensina: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Lao Tzu nos inspira: aquele que conquista outros é forte, aquele que conquista a si mesmo é poderoso. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se reconheceu sua própria sombra nessas palavras, deixe seu like, compartilhe com outros homens que precisam ouvir isso, e se inscreva no canal. Nos comentários, me conte, qual padrão autodestrutivo você está pronto para transformar? Lembre-se, a jornada para se tornar um homem completo não é sobre eliminar sua escuridão, mas sobre integrá-la conscientemente. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser autêntico. Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. A sombra que você teme pode se tornar sua maior força. O impulso que te destrói pode se tornar o que te reconstrói. A ferida pode se tornar a fonte da cura. Você não precisa ser prisioneiro dos seus padrões autodestrutivos. Pode se tornar o mestre deles. A transformação começa agora. A escolha é sua. Obrigado por esta jornada corajosa. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a verdadeira masculinidade não é sobre nunca sentir medo, é sobre agir com coragem apesar do medo.